Boa noite, amados irmãos. Não sei se todos já estão aí prontos para darmos início ao trabalho desta noite, a transmissão da mensagem e do culto que prestamos ao nosso Deus. Quero dar as boas-vindas aos irmãos. Pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor. Neste dia que é reservado para a sua glória, para o culto ao seu santo e excelso nome. É sempre um grande prazer buscarmos a presença do Senhor, e o domingo com certeza se reveste de uma aura muito especial para nós. Desde os tempos de Jesus, o domingo sempre, a partir dali, melhor dizendo, passou a ser um dia muito especial, o primeiro dia da semana. Foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. E o primeiro dia da semana, para nós, a partir daí, passou a ser um dia revestido de um caráter muito especial, porque os próprios apóstolos e as igrejas que começaram a se disseminar pela Europa, pela Ásia, reservavam o primeiro dia da semana, o domingo, primeiro dia da semana, para celebrar suas reuniões e a ceia, o ágape, Sempre faço questão de fazer essa diferenciação. A mudança do acento faz toda a diferença nessa palavra. Agape é amor. E ágape podemos traduzir como festa do amor, reunião da fraternidade. É bem diferente. Mas nós vamos iniciar, como sempre fazemos, buscando a presença do Senhor em oração. Vamos orar, clamando ao Senhor que nos abençoe uma vez mais neste ato litúrgico que a Ele prestamos. Oremos, irmãos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor nosso, Criador dos céus e da terra, mantenedor de tudo que existe no universo. Senhor, nós nos voltamos para Ti com o intuito de adorar, glorificar o Teu nome e, claro, também recebermos do Senhor a Tua orientação, ó Pai, para as nossas vidas espirituais, morais, físicas e eclesiásticas. Porque somente com a Tua orientação e o Teu cuidado é que nós venceremos e chegaremos ao fim de nossa missão como Teus servos, como filhos do Senhor. Pedimos a Tua bênção para este culto, para este ato de adoração, pois se não for a Tua própria intervenção pelo Espírito Santo, este ato de nada valeria. Portanto, confiados nisto, nós te oramos agradecidos em o nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer uma leitura de um salmo que com certeza a maioria de nós poderá fazê-lo até mesmo de cor. Este salmo, o que eu vou me referir aqui, não sei se o nosso irmão regente Marcos Paulo está nos ouvindo. Se ele estiver ouvindo, eu peço que ele entenda
pois eu vou fazer uma referência ao seu pai, o presbítero Silas, que faleceu dirigindo uma reunião de oração, lendo este salmo. Ele começou e não conseguiu terminar, desfaleceu, e ali ele teve este encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. O Salmo 23. É um salmo que, por mais conhecido que seja, nesses momentos que estamos vivendo, certamente há de trazer um paliativo para nós, paz para a nossa alma, conforto. Então deixem-me ler este salmo agora e os irmãos devem acompanhá-lo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa semana eu ouvi e vi uma transmissão de uma pessoa que estava lá em Israel e numa região bem desértica, o que é a grande maioria ali, muitas regiões assim, com aquelas encostas, aqueles morros, com pedras e, enfim, sem nenhum pasto verdejante do jeito que nós entendemos. Quando eu li esse salmo, pasto verdejante, eu pensava na grama aqui da minha casa. Tem um gramado aqui e eu pensava nisso. Pasto verdejante, acho que todo mundo pensa isso. Um pasto grande com aquela erva bonita, verdinha, muita grama, né? Muito pasto. Só que essa pessoa deu a seguinte orientação e provou isso, que o lugar onde o salmista pensou, né, sobre pasto verdejante, contrasta com essa imagem que nós temos, essa imagem mental. Por quê? O lugar é desértico, mas ele mostrou uma coisa interessante. Toda noite cai uma garoa e essa garoa umedece superficialmente aquela região. E principalmente nas encostas, onde é muito comum você ver os pastores com os rebanhos de ovelhas, e você fica pensando, o que essa ovelha está comendo? Pedra? Não tem lógica, pó de terra? E quando você olha com mais cuidado, você percebe que entre as pedras existem sempre gramíneas. E essas gramíneas são o alimento básico das ovelhas. O que o pastor faz? Pela manhã, ele fica naquela região, então ele começa a procurar as encostas onde essas gramíneas surgem mais por causa daquela garoa da noite e da madrugada. E a coisa interessante que ele diz, o pasto é suficiente para as ovelhas. Elas se alimentam suficientemente, mais ou menos a lição do maná. Terminou aquilo ali, acabou. Aí é pedra e areia e terra. Só que no dia seguinte, a pastagem está lá novamente.
aquelas gramíneas entre as pedras, e as ovelhas vão e comem novamente. Uma lição que ele deixou, que eu achei interessante. Aquele pasto verdinho entre as pedras, você olhando rapidamente, você não vê. Tem que chegar perto, e os pastores conhecem, levam as ovelhas ali, e as ovelhas enxergam muito pouco, eles têm que conduzir e levar até ali. Todo dia tem. E esse líder, esse guia, estava explicando o seguinte: todos os dias Deus providencia para as ovelhas o suficiente. Não tem como ficar guardando, vamos colher bastante, guardar para amanhã. Não. Tem que buscar o alimento todo dia. Mas todo dia as ovelhas encontram pasto verde suficiente para lhes alimentar. Eu achei aquilo maravilhoso, sensacional, e fica como lição para nós. E Jesus diz: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos viver cada dia na presença do Senhor. Amém? Achei essa lição extraordinária. Meus irmãos, nós temos um hino. Alguém poderá dizer assim: este hino já foi cantado em outra live. Este hino é cantado constantemente na igreja. E de acordo com a mensagem que o Espírito Santo colocou em meu coração, eu não vi um hino melhor, que mais se adapte à mensagem do que esse. O hino de número 93, sobre a fé. Alguém falou para mim, quando soube que eu ia falar sobre a fé, comentei com alguém: mas o senhor vai falar sobre fé de novo? Falei: vou falar sobre a fé de novo, pois é ela que nos alimenta. Agora, aguarde com calma o que vai ser dito pelo Espírito Santo, porque a Bíblia é inesgotável. Você pode falar sobre um assunto a vida inteira e você não vai esgotar o assunto. Então, esse hino fala sobre a fé. O hino 93. Somente por a minha fé, na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Amém. Além dos irmãos que eu estou vendo aqui, né, temos também gente nos assistindo lá no Espírito Santo, o irmão Cláudio Márcio. Deus abençoe, Cláudio. E também os meus sobrinhos, Adriana, o Márcio, que está recuperando de uma enfermidade. Temos orado por ele, viu, Márcio? Deus há de completar a obra na sua vida. E o nosso irmão Manuel, lá em Paraty. Manuel, parabéns pelo dia da enfermagem, viu? Acho que foi dia 12, né? Ele é enfermeiro, um grande enfermeiro, um profissional de saúde também. Então, Deus te abençoe. Um abraço na esposa, no filho, na filha, nos netos, ok? Que Deus abençoe você. Meus irmãos, quando Paulo escreveu a Timóteo, exortando que Timóteo orasse em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor daqueles que estão à frente, né, dos governos, ele orientou, não era ele quem estava orientando, era o próprio Deus através do Espírito Santo. Então, no capítulo 2 da primeira epístola, nós lemos o seguinte: primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo, seu pupilo, né? No capítulo 2 ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós, às vezes, não atentamos para esse fato. O fato de que nós somos responsáveis em oração pelo Donald Trump. Somos responsáveis pelo Netanyahu e outros na Israel. Somos responsáveis pelos representantes legais da França, da Inglaterra, Reino Unido e na China também. Mas eu vou orar por aquele homem? Sim, a Bíblia está mandando. Você quer questionar a palavra de Deus? Problema seu. Precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor para que esteja conduzindo as vidas das autoridades, não só governamentais, espalhadas pelo mundo, no nosso país também. Mas eu vou orar por esses homens que nós sabemos que estão fazendo tanta coisa errada. Sim, para que eles parem de fazer. Vamos orar por eles. Vamos amar. Jesus diz que é muito fácil amar o amigo. Por ele a gente pode, quem sabe, até morrer. Mas o inimigo, aquele que nós consideramos de forma negativa, que estão promovendo o mal, se não for pela oração e pela ação do Espírito Santo, eles não vão mudar, os que estão errados. E os que estão certos podem deixar de acertar, e assim quem há de sofrer somos nós. Então vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. E também nossos irmãos, líderes espirituais ao redor do mundo, da nossa igreja. Nós temos na nossa igreja os missionários. Agora em setembro, daqui a alguns meses, no dia 10 de setembro, nós vamos completar 80 anos da existência da Junta de Missões Nacionais. Ou seja, desde quando iniciou-se um projeto lá em Tanabi. Eu não sei se você já ouviu falar nesse lugar. Tanabi. Então, desde lá, onde já existem 3 igrejas nesse local, presbiterianas, igrejas fortes,
Hoje nós temos centenas e centenas de missionários, não só no Brasil, mas fora do Brasil, contando com as suas orações, contando com as suas ofertas, seus dízimos, para que repassemos ao Supremo Concílio e assim possamos cumprir o ID de Jesus de uma forma. Se eu não posso ir, eu posso doar, eu posso orar. E os enfermos também. Nosso irmão Roberto pede que estejamos orando por um colega seu, o Carlos Eduardo Seabra, que é enfermeiro, muito amigo, ele considera um irmão mesmo, que está enfermo, está com Covid. Pedimos oração pelo Carlos Eduardo Seabra. Também queremos pedir oração pelo irmão do presbítero Boanerges, o Argeu. Segundo eu fui informado agora à tarde, ele sofreu um AVC e está internado no hospital de Maricá. Eu só não sei se é no Conde Modesto Leal ou se é no mais recente aqui. Deve ser no Modesto Leal. Estão reservando daqui só para esse mais próximo, para os problemas da Covid. Vamos orar, então. A Fátima continua pedindo pelo seu pai e pelo seu irmão. O irmão dela chama-se Ronaldo. Ambos com problemas de vício, e ela coloca aqui para que Deus esteja libertando os dois. Fomos informados também que na Missão Kaiowá nós temos já 10 pessoas que estão com essa enfermidade. Eu tive a informação de que o governo brasileiro, através dos órgãos próprios, né, que tratam dos indígenas no Brasil, já estão se mobilizando, além do que a nossa igreja também, e as igrejas parceiras estão mobilizadas. Temos ali um hospital muito bem aparelhado. Não sei se ele está aparelhado o suficiente para conter essa epidemia, mas vamos orar em favor da Missão Kaiowá. E hoje nós passamos um dia muito gostoso, celebrando com os jovens o Dia Nacional dos Jovens Presbiterianos. Essa data ela não é dia 16. É bom lembrar que essa data se comemora no 3º domingo de maio, justamente hoje. Então os jovens tiveram aí reuniões, pastor Hernandes pregando numa reunião, né, uma reunião dessa online, e nossos jovens aí lutando para participar. Eu acompanhei tudo, viu? Estava acompanhando tudo com vocês. Hoje pela manhã também tivemos uma reunião de oração muito gostosa, através do Team Link. Esse Team Link é um aplicativo que nós estamos usando. Todo domingo, 9h30, todo domingo de manhã, 9h30, nos reunimos. Hoje quem trouxe a mensagem e que dirigiu o trabalho foi o irmão Gleiber, lá de Portugal. Tivemos uma média de 30 pessoas participando da reunião de oração. No próximo domingo eu estarei conduzindo esta reunião e também convido os irmãos a estarem presentes novamente na próxima quinta-feira, concluindo aquele breve estudo sobre a igreja, não é? E no próximo domingo, 9h30, quem sabe, o presbítero Inácio vai mandar convite para todo mundo pelo link e esteja pronto aí para participar conosco. Vai ser muito bom. Como foi hoje, foi sensacional, foi um trabalho maravilhoso. Vamos dar continuidade a ele, ok? Bom, os pedidos que eu tenho aqui são esses. É claro que nós continuaremos a orar incessantemente pelos profissionais de saúde, por essa frente de trabalho, pelos infectados, pelas famílias enlutadas. Vamos continuar firmes em oração por cada uma dessas pessoas. Amém? Então, se você tem aí alguém que você não conseguiu passar para nós, aí onde você está, interceda por essa pessoa. Curve sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus,
e nosso Pai. Em primeiro lugar, queremos obedecer a Tua palavra e rogar-te, ó Deus, que conduzas os líderes de todos os segmentos, todas as autoridades que o Senhor estabeleceu para cuidar da sociedade em geral. Não apenas aqui no Brasil, mas em todos os quadrantes da terra. Sê, ó Pai, com cada um dos líderes que tem sob sua responsabilidade dirigido as vidas de centenas de milhares e milhões de pessoas. Nós te pedimos, ó Deus, essa bênção, obedecendo a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a bênção de ver o nosso país soerguendo de todas as formas, financeiramente, moralmente, organizacionalmente, politicamente e com respeito à saúde, que tenhamos a bênção de sermos restaurados neste mistério por Tua graça e misericórdia. Fica, ó Deus, com Carlos Seabra, fica com os nossos irmãos que estão nos assistindo de longe. Abençoa, Senhor, os irmãos infectados lá na Missão Kaiowá. Cuida das tribos que estão espalhadas pelo país, ó Deus. Cuida da Tua igreja, Senhor. Nós te oramos, rogando-te ainda que visites o Argeu, conduzindo ali aquela vida, dando-lhe uma oportunidade sempre renovada de um encontro real com o Senhor. Ó Deus amado, abençoa a família, trazendo paz ao coração de todos. É a oração que nós te fazemos, Senhor, ainda lembrando dos nossos jovens. Cuida desses meninos e meninas que ainda têm uma vida tão longa pela frente. Não sabemos quando o Senhor voltará. Segundo um dos jovens, acredita ele que Jesus virá ainda na geração próxima dos seus filhos, daqueles que estão perto dele. Mas nós não sabemos, só o Senhor é quem sabe. Tomara viesses mesmo, ó Deus, não naqueles dias próximos, mas hoje, agora, para a Tua glória, para a nossa alegria eterna e regozijo eterno, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, sem mais delongas, eu quero me voltar para o texto que servirá de base para a nossa meditação. É a base, tá? Texto de base. Não poderia ser outro, a não ser Hebreus 11, verso 1. Não vou dar tempo nem de você abrir a sua Bíblia, nem o aplicativo. Também não precisa, você deve saber de cor esse texto. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu vou repetir, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso é uma forma clássica de registro. Você pode ler da seguinte maneira: é a convicção de fatos que não se veem. A outra forma é clássica, não é? A Bíblia é assim. Muito bem. Na década de 80, eu me lembro que perto ali daquela fábrica de plásticos, que agora está extinta, a Plastigel, onde inclusive eu trabalhei. Eu trabalhei por um período ali, naquela fábrica. Cheguei a chefiar ali uma seção, naquela época. Ali próximo, colocaram uma placa grande, porque estávamos entrando na era da informática de uma maneira, eu diria assim, mais ousada. Incrível, né? Eu, quando comecei a estudar informática, linguagem de computador, se o Cláudio Marcos estiver me ouvindo ainda, ele vai lembrar, linguagem de COBOL, fluxograma de computador, esse negócio todo eu estudei, só não aprendi com perfeição. Mas
começou ali. Eu me lembro que nós tínhamos uma canetinha e nós furávamos um cartão de papelão para inserir dados em computador. Era uma coisa mesmo, idade da pedra. Mas era o supra-sumo. Alguém montou uma empresa e, como slogan, criaram a seguinte frase: estamos na era da certeza. A era da certeza já chegou. Olha só. Naquela época, aquela placa grande. E eu sempre questionei aquilo. Que certeza? Ninguém tem certeza de nada. Naquela época eu questionava assim. E durante muito tempo eu questionei aquela placa, depois desapareceu. Eu nem lembro qual era a empresa que colocou aquele outdoor enorme. A era da certeza. Pois nós estamos em 2020, século 21, sabemos coisa beça, temos um conhecimento vasto sobre o nosso planeta e sobre uma pequena parte do universo, mas não sabemos. A cada dia que passa, perdão, a cada dia que passa nós descobrimos que a máxima filosófica, uma coisa eu sei, que nada sei. Cada dia que passa a gente se esbarra com essa certeza de que nada sabemos. Bom, hoje pela manhã, a nossa irmã Ana, lá de Portugal, deixou para nós um texto. Ela depois vai assistir aqui, porque lá em Portugal devem ser, deixa eu ver, 8, deve ser meia-noite, mais ou menos, daí para mais, não sei. Fernanda sabe que ela morou em Portugal. Então a Ana já estava com o almoço preparando lá, mas ela usou um tempo para ler esse versículo. E eu fiquei bem quieto, que era para a noite passar isso. Amanhã ela vai ficar sabendo, ela vai ler, vai ver o vídeo, né? Só pode ver amanhã. E eu achei aquilo maravilhoso. A Ana está lendo esse versículo e o Gleiber fez um estudo, irmãos. Quem assistiu, quem participou da reunião de manhã, vai concordar comigo. Ele fez um estudo primoroso, uma bênção. O estudo do Gleiber. Eu parabenizei. Ele está preparando, não sei quantos sabem disso, um seminário, está estudando. E aí nós teremos, com a graça de Deus, não há de demorar muito, mais um pastor cuidando das ovelhas do Senhor. E ele falava sobre a bênção das respostas de Deus. Ok. A era da certeza. O próprio versículo bíblico chama atenção para um fato. Nós cristãos sabemos, pela revelação da palavra, que só existe uma certeza, alguma coisa que nós podemos usar para ter certeza de qualquer coisa no mundo. Só existe um caminho para a certeza. Não é computador, não é tecnologia, não é sabedoria, filosofia, não é história, nada, 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 nada. O que nós temos, a única coisa que nós temos, que nos dá base perfeita para viver, chama-se fé. Uma palavra composta de uma consoante e de uma vogal na nossa língua. Fé. É a única coisa. Agora, a fé, você deve ver o título aí que eu coloquei. O título é o seguinte: os inimigos e os amigos da fé. Sabia disso, que a fé tem inimigos e amigos? Pois eu vou mostrar para você, de acordo com a nossa reflexão, quais são os inimigos e quais são os amigos da fé. Vamos começar. O primeiro inimigo que eu identifiquei nas páginas sagradas, o primeiro inimigo da fé,
chama-se A Busca do Entendimento. Eu às vezes fico impressionado com o tanto de escritores que querem dirimir uma série de questões que não tem explicação. Por exemplo, Apocalipse. Eu dei ao seminarista Everton recentemente uns 2 livros sobre Apocalipse. Dei inclusive um intitulado A Explicação Popular do Apocalipse, parece-me que era do reverendo Aníbal Nora, coisa assim. Todos os livros que eu li até hoje e todas as considerações que eu já fiz a respeito do Apocalipse, até hoje eu não entendi absolutamente nada. Número 666, eu sei lá o que é isso. Um dia eu vou saber. Posso até imaginar, entabular alguma coisa para compreender. Não tem como. Tem coisas, irmãos, que estão totalmente encobertas, que nós só vamos entender na glória. No momento não há condições. Mas isso tem se tornado um inimigo da fé, porque tem muita gente que só admite fé numa situação para conquistar alguma coisa, para conduzir a vida, se entender, mas não estou entendendo. Isso eu não entendo, isso aí não pode ser uma coisa verdadeira, porque eu não entendo. Eu lembrei de Eliseu com Naamã, o general sírio. A menina que estava escravizada falou: se o meu senhor estivesse lá em Israel, ele ia ser curado, porque lá tem um homem que é um homem de Deus e tal. Naamã correu para lá. Foi para lá. Com muitos presentes, com muita coisa e tal. Aí chegou lá, Eliseu não deu ousadia nem de conversar com ele. Era propósito de Deus. Mandou o seu moço, Geazi, vai lá, fala com ele para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou bravo, porque ele disse assim: os rios que eu tenho lá na minha terra, Abana e Farfar, são rios limpos, rios caudalosos, bons, maravilhosos, água limpinha. E o lugar onde ele estava ali era uma água turbulenta, barrenta, alguma coisa assim, que não era ideal para tomar um banho. Aí ele virou-se para o Geazi e falou assim: muito engraçado. Quando eu vim para cá, eu esperava ser recebido pelo profeta, e o profeta viria aqui e faria uma mise-en-scène. Aí quem gosta disso é João, o irmão João, tá? Expressão francesa. Ia fazer uma mise-en-scène, ia fazer aqui um aparato, aquela coisa toda, ia gritar, evocar, fazer uma série de artifícios e eu ia ficar curado. Eu não estou entendendo nada. Que história é essa? Eu vou me jogar 7 vezes nessa água barrenta? Talvez, não sei se ele falou isso, mas provavelmente ele deve ter falado assim: é ruim, eu vou embora. Aí um dos seus auxiliares disse assim: meu senhor, olha só, se o homem viesse aqui, mandasse o senhor dar 7 pulos para cima, 12 rodadas, e fazer isso, fazer aquilo, fazer uma outra, tudo isso que o senhor estava imaginando, que o senhor entendia que seria a maneira mais correta, o senhor ia fazer? Aí era outra coisa. E qual o problema do senhor dar 7 mergulhos ali na água? Olha, eu não estou entendendo não. Para mim esse negócio... Mas eu vou lá. Eu vou lá e quando ele fez o que o profeta mandou, ele saiu limpo. Diz a Bíblia que a sua pele, sua carne, era como de criança. Incrível. Uma outra situação, eu pesquisei dezenas e dezenas de textos e situações. Eu vou poupar vocês pelo horário, eu não vou falar de tudo que eu gostaria, mas é muita coisa. Mas vou só citar mais uma.
ainda com Eliseu. Quando Samaria estava sitiada, aquela história de que os 4 leprosos foram lá no arraial dos sírios e dos inimigos, e chegando lá, não tinha ninguém e tá, aquela coisa toda. No dia anterior, Eliseu disse assim: olha, vocês estão cozinhando cabeça de burro, estão sacrificando seus filhos, estão comendo esterco de pombo, né? Estavam comendo esterco de pombo e estava sendo vendido por um preço absurdo. Mas amanhã, por essas horas, vocês vão ter comida da melhor, vão ter ouro, prata, comidas, roupas, armas, vocês vão... Aqui vai ser uma maravilha. Amanhã, mais ou menos, por volta dessas horas, não sei se de manhã ou de tarde. Gente, teve um camarada que disse: é impossível, não há como entender um negócio desse. Eu hoje estou nessa situação crítica, caótica, terrível, e amanhã vai estar tudo contrário, maravilhoso. Não dá para entender, seu Eliseu. Não dá para acreditar. Então, se eu não entendo, eu não acredito. Olha o que o capitão falou. Eu não estou entendendo. Não dá para entender isso. Então, não acredito que isso vai acontecer. Eliseu disse assim: vai acontecer. Mas porque você não acreditou, você não vai participar. E não deu outra. No dia seguinte, aquela história toda, e o capitão, quando o povo decidiu lá no arraial dos inimigos pegar comida, ouro, prata, aquele negócio todo, os espólios, eles saíram tão aloucados que atropelaram o capitão e o capitão morreu. A palavra do profeta foi perfeita. Agora raciocine comigo. Se esse homem tivesse deixado essa necessidade de entendimento das coisas de Deus e partisse para a fé, eu creio, Eliseu, vou ficar na porta para ser o primeiro a correr para lá, ou para receber. Ele estava na bênção, estava na bênção. Mas ele não creu porque não entendeu. E nunca iria entender, como ninguém entendeu nada. Então, esse é um grande inimigo da fé. As pessoas querem entender como é que se processam as maravilhas de Deus. Como é que as coisas vão acontecer, ou por que aconteceram. Eu tenho que entender isso. Isso anula as bênçãos decorrentes da fé. Agora, são inimigos. O primeiro inimigo que eu estou mostrando é esse. Essa busca do entendimento daquilo que não se pode entender. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E nós nunca vamos entender a mente de Deus. Por isso é que nós precisamos nos lançar diante dele com fé e exercitar a fé. Muito bem. Bom, se o inimigo é a busca do entendimento para crer e receber a bênção, o amigo da fé, aqui, contrastando com a busca do entendimento, chama-se obediência total e cega. Pronto. O inimigo de nossas almas é terrível. Ele quer que nós desafiemos as coisas de Deus para entender. Não, eu quero entender, preciso entender. E Deus dá ordens. E Deus mostra caminhos para a gente. Mas eu quero entender como é isso. E aí claudicamos na fé. Deixamos de receber as bênçãos. Meus irmãos, os servos de Deus, os cristãos, os filhos de Deus, só vão vivenciar as bênçãos da fé, decorrentes da fé, se forem obedientes de forma total e cega. Abraão, sim, Senhor. Abraão, sai daí da sua terra, onde você está tudo direitinho, sai no meio dos seus parentes e vai para um lugar que você não precisa saber onde é. Sai, vai andando.
O que foi que Abraão fez? Não, peraí, falou, Senhor, por favor, né? Pelo menos me providencia aí um mapa, um GPS, entendeu? Me dá aí um recurso qualquer e tal, porque, bem, onde eu vou? Eu não estou entendendo essa ordem sua, não. Abraão fez o que? Imediatamente. Sim, Senhor. Por isso ele foi chamado de pai da fé. Uma das coisas. Pai da fé. Amigo de Deus, pai da fé e tal. Este homem, ele vivenciou exatamente o que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ele obedeceu, cega e prontamente. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu, o reverendo Gessé e o reverendo Francisco Maia fomos chamados de loucos, insanos. Olha, mas lutaram tanto contra nós para que nós não fôssemos para o seminário. E um dia alguém me questionou na minha família, você vai? Eu falei assim, eu não sei. Por que você vai para o seminário? Não sei. Não estou preocupado em entender o que vai acontecer. Aliás, não entendi foi nada. Assim como no dia da minha conversão, eu entrei na igreja, eu entrei sem saber, saí sem saber, apenas obedeci o chamado do Espírito Santo. Só isso. O coronel, que era o meu chefe, Coronel Lima, me chamava de Monclazinho. Monclazinho, você está doido? Me explica a razão pela qual você quer fazer isso. Coronel, eu não posso, porque eu não sei. Eu estou obedecendo a voz de Deus. Eu vou embora, dá baixa na minha carteira. Eu, Gessé e Francisco, os três funcionários públicos de carreira. Carreira talvez não tão brilhante, mas firme. Abraão, depois Deus lhe faz uma promessa. Abraão, da sua descendência, tá? Vai sair uma prole que vai ser impossível contar. E a comparação que Deus fez para que ele recebesse aquela palavra, serão como a areia do mar, como as estrelas do céu. E Abraão simplesmente disse, sim, senhor. Quando nasceu seu filho Isaac, o menino já era jovenzinho, talvez adolescente, né? Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, me dá teu filho, oferece em sacrifício lá no monte. Abraão falou, pera aí, senhor, deixa eu entender essa história. Primeiro o senhor me dá um filho. Diz que dele vai ter uma descendência, agora o senhor pede para sacrificar. Não estou entendendo, senhor. Eu preciso entender isso. Que plano é esse que o senhor tem? O que o senhor quer com isso? Aí está a grande razão da grande e da maioria derrota dos filhos de Deus. Querem entender, mas não querem obedecer. E as orientações que o Espírito Santo passa ao nosso coração, seja pela palavra, seja pelas pregações, seja pela manifestação particular, pessoal, que o Espírito faz ao nosso coração, à nossa mente, a maioria dos cristãos não querem obedecer. Meu irmão evangeliza, não quer obedecer. Meu irmão perdoa, não quer obedecer. Meu irmão faz, não quer obedecer. Meu irmão seja fiel no sustento da igreja, não quer obedecer. Meu irmão não quer obedecer. Não obedece. Não obedece porque não é submisso a Deus. É falta de fé. Falta de fé. A Bíblia diz assim, será que essa pessoa pode esperar das mãos de Deus alguma coisa? Então, grava isso, irmão. O primeiro inimigo da fé é a busca do entendimento. É você querer entender o que Deus está fazendo. Para com isso. Quando Ele mandar, der uma ordem no seu coração, através da palavra, obedeça prontamente e cegamente. Deixe de chamarem de maluco, de louco, de louca. Deixe que as pessoas
olhem atravessado para você, sua própria família, não interessa. É melhor ser louco obedecendo a Deus pela fé do que ser muito sábio e ir para o inferno. Aí eu tenho um segundo inimigo. O primeiro inimigo que eu identifiquei foi esse. Essa tentativa de querer entender por que Deus quer isto ou aquilo de mim, ou da minha família, ou da igreja. Não, obedeça, irmão. Se o primeiro inimigo da fé, é a tentativa de querer entender, o amigo da fé é obediência. Irrestrita, plena, total, cega, louca, até, se alguém quiser entender assim. Segundo inimigo. O segundo inimigo da fé, que eu listei aqui, é uma coisa chamada de exigência da lógica. Esse inimigo é terrível. Gente, por que Deus permitiu isso? Isso não tem lógica. Por que está acontecendo isso em minha vida, meu Deus? Não tem lógica. E normalmente as pessoas que raciocinam assim invocam uma prática de vida quase que dizendo assim: Deus não pode fazer isso, não tem lógica, Ele é obrigado a me abençoar. Ué, eu faço isso, sou assim, pois, e agora acontece isso comigo? Não tem lógica, não estou conseguindo ver a lógica de Deus nisto. Meus irmãos, esse é um inimigo terrível da fé. A fé não tem lógica. A palavra lógica, para nós, tem um significado mais ou menos do seguinte. É a lógica, é aquela expressão racional que você pode assambarcar através de um silogismo. Bom, isto é isto, aquilo é aquilo, então isto tem que ser isto, não pode ser de outro jeito. Vou dar um exemplo. A água, mesmo através da sua função capilar, capilaridade, né? Acertei, Fernando, é isso mesmo. Mesmo assim, se ela estiver em cima da areia, uma rocha em cima de uma areia, e embaixo não houver qualquer possibilidade de absorção de água, não tem lógica sair água dessa rocha, na nossa mente. Porque a lógica humana, ela depende de bases também humanas. Bases sólidas, científicas, que nós possamos experimentar, determinar tal e tal lei, isto e aquilo. Isso é a lógica humana, a lógica. E nós temos esse grande inimigo no nosso coração, na nossa mente. As coisas que Deus faz, ou quer fazer, ou pode fazer na nossa vida, muitas dessas coisas Ele não faz porque nós queremos que sejam coisas lógicas. Mas Deus não é lógico de acordo com o nosso conceito de lógica. Aquilo que você chama de absurdo é a lógica de Deus. Então, o segundo inimigo é exigência da lógica. Por exemplo, Lázaro morreu. Qual é a lógica de alguém que morre? O sujeito morre, o corpo vai para a sepultura, 1 dia, 2 dias, 3 dias, sem refrigeração, sem gaveta, sem nada, um calor terrível naquela região. A consequência qual é? Senhor, tire a pedra aí. Senhor, não faz isso não tem lógica. Já está fedendo. A Bíblia ainda usa o eufemismo, já cheira mal. Estava fedendo. Vá num cemitério qualquer desse aí, pega uma pessoa enterrada lá por 4 dias, depois de morto, e vai lá ver. O mau cheiro. Se não colocaram nenhuma substância nesse corpo, você vai ver. Portanto, Senhor,
Não tem lógica tirar essa pedra, não tem lógica. Para quê? Não tem lógica. O Senhor diz, tira essa pedra. Querem ver um outro fato? Os discípulos passaram a noite toda pescando. Olha bem, eu costumo dizer que o maior milagre ali não foi eles terem pegado ali ou pescado 170 e tantos peixes, não. Para mim, o grande milagre ali foi eles não terem pego nenhum peixe. Pegaram nenhum. Uma coisa praticamente impossível naquele lago de Genezaré, um dos mais piscosos do mundo. Ali você está andando com o barco, o peixe pula e grita para você, deixa eu pular dentro do seu barco. É muito peixe, irmão, muito peixe. E os cabras experimentados, eles não saíam sem uma base. Saíram para pescar, voltaram desanimados, não haviam pego um peixe sequer. E aí então Jesus fala assim, lança a rede. Aí Pedro fala assim, Senhor, não tem lógica, não tem lógica. Nós pescamos a noite toda, não pegamos um peixe sequer. Agora nós estamos aqui na beira da praia, né, onde não tem peixe grande, só tem peixinho pequenininho lá. E o Senhor lança a rede. Ah, Senhor, não tem lógica não, mas sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Irmãos, olha, eu tenho certeza, para mim, não é nada escriturístico, que eles lançaram a rede tipo assim, mais como desencargo de consciência. O mestre mandou, vamos jogar. E eles recolheram peixes, tantos peixes que tiveram que chamar outro barco para poder carregar os peixes, porque era peixe demais, peixes grandes. Esse é o segundo inimigo da fé. A exigência de lógica, de uma lógica para as coisas que Deus faz. Meus irmãos, Deus é ilógico no que se trata a lógica humana. A lógica de Deus é perfeita, porque está fundamentada no seu poder, no seu conhecimento, na sua sabedoria. A lógica divina está fundamentada em seus planos insondáveis, seu poder único, inimaginável para nós. As coisas que Deus manda na sua palavra, as coisas que o Espírito coloca em nosso coração, as coisas que somos movidos a vivenciar, elas, na grande maioria das vezes, não têm lógica. E aí torna-se um grande inimigo da fé, porque a maioria das pessoas querem explicações lógicas. Deus não é lógico, humanamente falando. Qual seria, então, o amigo da fé aqui? Em contraponto ao inimigo, que nós chamamos de exigência da lógica. É a aceitação do absurdo. Você quer ver uma coisa que agrada a Deus? Uma das coisas que agrada o coração de Deus é você aceitar, sem discutir, o absurdo. O absurdo, o inexplicável, sem tentar entender, sem questionar com a lógica humana, simplesmente aceitar o absurdo. Josué, veja bem, Josué, você pega uma turma aí, rodeia a muralha, uma muralha de 30 metros de altura, 10 metros de largura, rodeia, depois você, na sétima vez, você toca uma trombeta, e a muralha vai cair. Gente, olha, eu vou contar para vocês. É bem possível que alguém tenha sorrido como Sara sorriu quando o anjo disse que ela ia ter um filho com 100 anos de idade. Sem maldade, mas ela falou assim, gente, que absurdo. Moisés, bate na rocha que vai sair água dessa rocha. Mas é um absurdo. Gente, vocês estão orando por quê? Atravessa o mar. Isso é um absurdo. É um absurdo. A aceitação do absurdo é assim com a fé. Grande amiga da fé. A fé exige que nós abracemos os absurdos
de Deus para os homens, mas que na mente de Deus, nas mãos de Deus, são, na verdade, revelação da sua sabedoria infinita, do seu poder, da sua grandiosidade. Pedro, Senhor, eu estou aqui andando sobre as águas, Pedro. Absurdo! Absurdo! O absurdo maior foi Jesus falar para ele assim: Pedro, vem encontrar comigo andando sobre a água. Meus irmãos, andar sobre a água, num lago tranquilo, calmo, já é absurdo. Agora, o mar encapelado, com ondas terríveis, tempestade. Pedro, no início, ele exercitou a fé no absurdo. E foi, e andou. Quando ele parou e avaliou a questão lógica, você, peraí, gente, isso é uma loucura, isso não tem lógica. Aí ele afundou. É assim, meu querido, é assim. Deus não quer que você fique raciocinando com lógica sobre as coisas dele, não. Ele prefere que você aceite dele o absurdo, que é a maior sabedoria do mundo, do universo. Por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as coisas sábias. E a Bíblia ainda diz que a sabedoria de Deus é loucura para os entendidos. Estão percebendo? A próxima vez que você for confrontado com algo pelo Espírito Santo, em que você julgue, quem sabe, absurdo, se lance de corpo e alma no absurdo de Deus, porque é a maior sabedoria que existe no universo. Já faleceu um senhor que criou um projeto chamado Projeto Cariri. Esse homem era um homem aposentado, um salário mínimo. Um dia, ele recebeu lá de Deus um chamado e foi para uma cidade do Nordeste chamada Cariri. Um lugar chamado Cariri. Um lugar pobre de maré de si. Não tinha nada. Um lugar ermo. Não tinha igreja, não tinha nada. Nem igreja católica, não tinha nada. Era um absurdo. Era um absurdo. Ele chegou lá, olhou toda aquela situação, voltou aqui para o Rio de Janeiro, da igreja congregacional, e começou a ir nas igrejas, já um homem idoso, e pedindo uma ajuda aqui e ali, um gênero alimentício, uma coisinha e outra e tal. Arranjou alguém que teve coragem com ele, botou num carro e foi ele para lá, e chegou lá e distribuiu aquilo. Gente, o povo ficou maravilhado. E aí ele levou alguém com ele. Quando ele voltou, essa pessoa deu testemunho. Aí começaram a aumentar a coisa. Aumentando. Bom, o projeto alcançou um nível, tamanho, que chegou a um ponto de caminhões serem levados para lá, com gêneros alimentícios, remédio, roupa, tudo. As igrejas congregacionais abraçaram esse projeto, que existe até hoje. Ele já morreu. O nosso tio, o reverendo Jurandir, esteve lá e todos os anos eles faziam uma grande caravana com camisetas, com tudo, e construíram igreja, fizeram coisas extraordinárias. Um senhor idoso, aposentado, com um salário mínimo, um homem que ouviu a voz de Deus, e muita gente disse para ele: isso é um absurdo, é uma loucura. Ele disse: eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu fui para o seminário, eu disse: eu sei o que eu estou fazendo. Gessé, Francisco e tantos outros, milhares de homens e mulheres ao redor do mundo, têm atendido a voz do Espírito Santo para realizar coisas absurdas, mas que fortalecem sua fé e que eu chamo de amigos da fé. Então, o segundo inimigo é a exigência de uma lógica, exigência de lógica humana. O segundo amigo da fé é a aceitação do absurdo de Deus.
anda sim com a fé. Ó. A obediência cega e restrita e total, anda sim com a fé. Você não precisa entender não, é só obedecer. A lógica humana não tem valor nenhum diante da lógica divina, que é perfeita. E que para nós, na maioria das vezes, vai parecer uma coisa absurda, absurda. Mas Deus gosta disso. Terceiro inimigo da fé. E nós vamos mostrar o terceiro amigo. Primeiro, o terceiro inimigo. Chama-se a satisfação dos sentidos. Deixa eu explicar. Em João capítulo 20, verso 29, se você quiser pode consultar aí, João capítulo 20, verso 29. Jesus ressuscitou e aí se apresentou aos discípulos. Aí Tomé chegou por último lá, não sei o que ele estava fazendo, não sei se o ônibus atrasou, não sei o que foi. Tomé chegou depois. Aí, Tomé, esse aqui é o mestre, é Jesus, ele ressuscitou. Aí Tomé falou assim, é ruim. Só acredito vendo. Cadê a mão? Mostra a mão para mim aí. Cadê a mão? Porque eu vi os soldados perfurarem as mãos do mestre com cravos. Mostra a mão, quero ver a mão aí. Aí Jesus virou para ele, mostrou a mão e falou assim, agora eu creio. Aí é o Senhor mesmo. Aí Jesus falou para ele aquela frase maravilhosa. Então, só assim é que você crê? Só me vendo? Fisicamente? Só me vendo? Olhando minhas mãos? Tomé, mais bem-aventurados serão aqueles que não me viram e creram. Os nossos sentidos nos enganam muito, A fé não pode ser exercitada por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto. Isso tem sido um mal terrível no nosso século, ou nas últimas décadas. Muitas igrejas que se intitulam mais poderosas que as outras querem dizer que entendem melhor a pessoa de Deus, que cumprem melhor os propósitos de Deus, porque elas sentem alguma coisa. Sentem um arrepio, e sentem, e tem visões de anjo, e tem mais uma coisa, e revelação, e falar em línguas, e uma série de coisas. Muito bem. É o time sensitivo. Eu chamo de sinestésicos. O que é uma pessoa sinestésica? Ela só admite, só interage com aquilo que atende aos seus sentidos. Se alguém toca nela, se ela vê alguém, se ela sente um odor, um paladar de alguma coisa, um toque, aí ela acredita. Aí ela interage. São pessoas sinestésicas. Não basta para elas ouvirem uma declaração. Não, elas querem ter as certezas pelos sentidos. São sensoriais. Então esta satisfação dos sentidos é inimiga da fé. Eu só vou ter fé se eu sentir alguma coisa. Só tenho fé se eu ver alguma coisa. Se eu ouvir alguma coisa. Este é um grande inimigo da fé, meus irmãos. Isso coloca o Filho de Deus numa situação melindrosa. Olha o que Deus falou para Tomé. Quer dizer que você só acredita em mim se você tocar em mim. Mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Se você abrir em Mateus capítulo 16, deixa eu abrir aqui, Mateus 16, versos de 1 a 4, Mateus 16, versos de 1 a 4. Olha o que Jesus fala para os saduceus. Os saduceus e os fariseus que pediam um sinal do céu para Jesus fazer alguma coisa, para eles acreditarem.
Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Aí nós vamos acreditar no Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Não fez sinal nenhum. Ele não precisa disso. Ele tem a sua palavra escrita e autenticada em nosso coração. Então a satisfação dos sentidos é grande inimiga da fé. A nossa fé não pode ser alimentada pela satisfação dos nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Olfato, visão, audição, né? Paladar e tato. Tem o sentido, aí já não vou entrar nessa matéria, que a gente chama de extrasensorial. Deixa pra lá. Então, a satisfação dos sentidos. Se eu não provei, se eu não vi, se eu não ouvi, se eu não senti, então eu não acredito. Qual é o amigo, o terceiro amigo aqui, que contrasta com a satisfação dos sentidos? É a confiança extrasensorial. Tem o texto de Hebreus que nós lemos, além do texto que nós lemos aqui, mais bem-aventurados que não viram e creram, o texto de Hebreus, capítulo 11, os versos de 30 a 40, é um primor. Eu faço questão de ler para vocês. Olha aqui. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi eu? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, repito, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram a concretização da promessa. Estão percebendo a situação? Nasceram, viveram e morreram, aceitando a ordem de Deus, obedecendo cegamente. Nunca questionaram a lógica de Deus, de acordo com a sua lógica. E nunca exigiram de Deus que lhes provasse a sua saga espiritual, exigida por Deus, com alguma coisa que lhes fizesse perceber, não, realmente, isso aqui é verdade mesmo, eu vou acreditar nisso. Nenhum deles.
Essa confiança extrasensorial anda assim com a fé. Eu creio no absurdo de Deus. Eu obedeço cegamente, prontamente ao que Deus me manda. Eu não preciso tocar em nada, ouvir nada, sentir nada para exercitar a fé no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o meu Deus soberano. Não preciso disso. Então, queridos, a busca de entendimento das coisas de Deus, explicações. Eu costumo dizer que a Bíblia não é um livro explicativo. A Bíblia é um livro declarativo e revelativo da vontade de Deus. Quem quiser ouvir e obedecer, muito bem. Quem não quiser, depois vai se resolver com ele. O segundo inimigo que nós colocamos é essa lógica humana que nós queremos a todo custo perceber para justificar o que fazemos ou não fazemos. Vocês querem ver sobre essa lógica? Antes, Jesus conta uma parábola dizendo para mandou um homem fez um banquete e mandou o seu servo chamar as pessoas. Aí o servo foi chamar 3 grupos de pessoas. O primeiro camarada falou assim, fala com o mestre que eu não vou poder ir não, porque eu comprei um terreno, uma fazenda, e eu vou lá ver se a fazenda é boa ou não, mas eu comprei, mas vou lá ver se... A lógica da mente desse indivíduo é absurda. O outro disse assim, fala para ele que eu não posso ir não, porque eu comprei uma junta de bois e eu vou experimentar para saber se os bois são bons ou não. Não tem lógica nenhuma isso. Mas para ele tinha, porque a lógica dele era rejeitar o convite do homem. E o outro diz assim, olha, fala para ele que eu não vou não, porque eu me casei, tenho que dar assistência aqui, a esposa e tal, tem lua de mel, vou passear, não sei o quê. Essas pessoas criaram em sua mente uma lógica contrapondo o convite de Deus, a ordem de Deus. Para eles havia lógica, mas para Deus não. A lógica daquele homem que construiu seus celeiros, já tinha muita coisa, disse, tenho muitos bens, olha a lógica dele. Agora eu vou construir mais celeiros, vou juntar mais grãos e vou viver muito bem. Aí uma voz disse para ele, louco, esta noite pedirão tua alma. E o que tens preparado para quem será? A nossa lógica, por mais clara que seja, elas só existem para justificar a nossa rebeldia diante de Deus. Mas, em último lugar, eu tenho aqui um quarto inimigo e um quarto amigo da fé. O quarto inimigo da fé é o que eu chamo de delimitação temporal. Viram o texto que eu li aqui em Hebreus, capítulo 11? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem quando é que Israel se transformou em nação, reconhecida pelo mundo inteiro como nação? Foi depois da Segunda Grande Guerra, 1948. E era um brasileiro que estava lá, presidindo a ONU. E honra para nós, né? A nação de Israel foi elencada como nação diante do mundo inteiro, depois de milênios, escravizada aqui e ali, 400 anos no Egito, e um grupo dominante aqui, outro grupo ali, aquela coisa toda. Em 1948, depois de milhares de anos, Deus cumpriu sua promessa. Abraão, a mesma coisa. Davi foi chamado menino ainda. Deus mostrou. José recebeu um sonho ainda garoto. E só depois de muitos anos, esse garoto viu concretizada em sua vida a promessa de Deus. Essas pessoas, a grande maioria delas,
esperou com fé. E talvez muitos de nós estamos aguardando e clamando por muitas coisas que talvez não vejamos, não vivenciemos, mas isso não pode nos levar a descrer que Deus está conduzindo de maneira a satisfazer o nosso coração, uma vez que estamos antenados com Ele, ligados nele, buscamos fazer a sua vontade. Esse quarto inimigo chama-se delimitação temporal. Senhor, eu estou com uma enfermidade, Senhor, e eu queria pedir ao Senhor para me livrar desta enfermidade. Aí passa um ano, passam 2 anos, passam 5, 10, 15, 20, 30, 38 anos. Aí Deus vem e liberta aquele homem. 38 anos. Paralítico. Jogado à beira do caminho. 38 anos. Ah, eu quero, Senhor, esta bênção de adquirir a minha casa, ou de ver essa vitória, ou aquela vitória na minha vida, mas, Senhor, está demorando tanto. Eu acho, tem gente que ainda diz assim, eu acho que Deus esqueceu de mim. Ele tem um mundo inteiro, um universo inteiro para cuidar, ele vai ficar olhando para mim? Essa formiguinha, essa bactéria, aqui nesse planetinha, que é um dos menores do universo. Será que Deus vai se interessar em resolver um problema meu? Ele vai resolver outras coisas mais importantes. E outra coisa, minha bênção está demorando demais. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Deus está me punindo, está me castigando. E as besteiras todas que vêm na nossa mente começam a pulular na cabeça. O inimigo adora isso. Satanás adora isso, gosta disso. De que nós duvidemos do poder do nosso Deus, do amor do nosso Deus, da misericórdia do nosso Deus, porque o nosso tempo cronológico, para nós está passando muito. Amados, não vos esqueçais de que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, diz a palavra de Deus. Não retarda. 2 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 13. Deus não está retardando a sua promessa. Deus tem o tempo dele. Se ele quiser intervir na sua história, ele vai intervir. Se ele não quiser, não vai intervir e acabou. E você não tem que duvidar, não tem que perder a fé, não tem que ficar aborrecido ou aborrecida, porque Deus não fez o que você queria que ele fizesse no tempo que você queria que ele fizesse. Deus vai fazer ou não, se ele quiser, e no tempo dele. É o que nós chamamos de Kairos, é o tempo de Deus. Olha que esse povo passou por milênios, orando, clamando, esperando, e nunca viu, nunca vivenciou. Não deixe o inimigo fazer isso com você. Fazer você duvidar, perder a fé, enfraquecer, só porque Deus não fez o que você queria que ele fizesse, que você pediu, no tempo que você queria e que você imaginou. Eu tenho uma notícia para você. A maioria de nós vai morrer, vai encontrar com Jesus, sem nunca ter alcançado em nossas vidas aquilo que nós esperávamos, mas não significa que Deus não agiu e não está agindo para o melhor em nossa vida e para a glória dele. E qual é então o amigo da fé aqui? O amigo da fé aqui é o respeito ao tempo de Deus. Afinal de contas, nossa vida, quando temos muito vigor, sobe a nossa vida está prevista para a média de 70 anos. Estou chegando lá, mas a palavra de Deus diz assim, mas quando existe muito vigor, e eu tenho pedido esse vigor a Deus, o cabra chega a 80. E o que passar disso é enfado e canseira. E eu não vejo a hora de me receber esse apelido de enfado e canseira. Quanto mais tempo a gente puder viver aqui nessa terra para glorificar a Deus, fazer a obra dele, mas só para isso também.
Se não for para te adorar, porque eu estou aqui. Se não for para te servir, então, se não for para isso, eu quero ficar aqui para quê? Né? Então, meus queridos, este é o quarto inimigo, ou seja, a delimitação temporal que nós colocamos em nossa mente. E o amigo da fé é o respeito ao tempo de Deus. Respeito ao tempo de Deus. E em Mateus capítulo 24, todo o capítulo 24 de Mateus, os discípulos chegam para ele e falam assim: Senhor, se você quiser, pode procurar aí. Dou essa chance para você procurar Mateus 24, que é o último texto que nós vamos ler. Mateus 24. Senhor, é um capítulo um pouco extenso, eu não vou ler ele todo, não. Apenas identificar para os irmãos. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Aí ele disse assim: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isto aconteceu no ano 70, né? Depois de 40 anos que Cristo tinha morrido, em média, 37 anos. O general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo todo e, segundo os historiadores, literalmente não ficou uma pedra em cima da outra. Destruiu tudo. Cumpriu a profecia. Né? Aí, logo depois, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos se aproximaram e pediram uma coisa para ele: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas, princípio das dores, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aí Jesus disse assim: vede que ninguém vos engane. Aí ele começa a falar: muitos virão em meu nome e tal, isso é o princípio das dores, sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, levantar-se-ão falsos profetas, a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai esfriar de quase todos, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Aí virá o fim. Logo depois ele começa a falar sobre a grande tribulação. Ele diz: quando, porém, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, tá? Aí ele começa a falar sobre a grande tribulação e tal. Muitos dirão: eis aqui o Cristo, eis está acolá e tal, aquela coisa toda. E sobre a vinda do Filho do Homem. Agora, deixa-me ver aqui no finalzinho. Verso 44, capítulo 24. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando? Jesus disse que nem ele, isso dá uma discussão para um estudo, sabia, a não ser o Pai. Ele estava dizendo que, como filho, ele não poderia determinar esta data. Mas, sendo o próprio Deus, como Pai, poderia. Mas o Pai tinha determinado não fazer esta revelação. Só o Pai, como Pai, é que sabe o dia. O tempo de Deus. Vou repetir aqui. Um irmão nosso fez um comentário e ele ainda disse: isso é uma interpretação pessoal. Sou eu que estou dizendo. Acredito que a vinda de Jesus está muito próxima, talvez atingindo eu os meus filhos, na próxima geração. E eu concordo.
pessoalmente com ele, às vezes eu comento aqui em casa, não tem mais nada para acontecer na nossa visão, no nosso entendimento, não tem mais nada para acontecer que venha fundamentar o retorno de Jesus. Mas quem somos nós para entender isso? Para compreender a mente de Deus? E para nós, se Jesus vier hoje, ou daqui a 1 milhão de anos, não faz a mínima diferença, nem para mim, nem para você, para nós que temos fé, porque nós não estamos limitados ao tempo. Respeitamos o tempo de Deus, porque Deus é atemporal, ele não tem responsabilidade em responder à nossa fé de acordo com o tempo que nós estamos limitados neste mundo. Não. Esse é o amigo da fé, o respeito ao tempo de Deus. Deixa eu recapitular. São 4 inimigos e 4 amigos. Primeiro inimigo, busca de entendimento para atender os reclames de Deus. Isso é um inimigo da fé, enquanto que a obediência total e cega e restrita é amiga da fé. Segundo inimigo, a exigência humana de uma lógica sobre as coisas, enquanto que o amigo da fé, que Deus te agrada, é a aceitação ipsis literis dos absurdos de Deus. Os absurdos de Deus são infinitamente mais sábios do que a nossa lógica. Terceiro inimigo da fé é a satisfação dos nossos sentidos. Queremos ter fé se sentirmos alguma coisa, se pudermos ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, ter alguma experiência física. O amigo da fé é uma confiança extrasensorial, transcendental. Eu não preciso sentir, ver, ouvir nada. Eu creio. A minha fé está fundamentada no poder e na vontade soberana de Deus. Ele não precisa me fazer passar por experiência nenhuma para eu crer nele, para eu ter fé nele. Porque eu sei que ele é sábio e sei que ele sabe o que está fazendo, mas sei pela fé. Quarto e último inimigo, a delimitação temporal que nós temos arraigada em nossa vida pequeníssima. 80 anos, o que é isso? 70 anos, 60 anos, diante da eternidade, irmão, não é nada. Por que eu tenho que limitar as ações de Deus ao meu tempo, aos meus dias, aos meus anos? Deixa Deus trabalhar. Teve um prefeito aqui na cidade que, me lembrei agora, começaram a colocar umas frases no carro, uns plásticos, né? Que supostamente não estavam deixando o homem trabalhar. Aí o plástico dizia assim, a frase, deixa o homem trabalhar. Irmãos, vamos deixar Deus trabalhar. Pandemia, enfermidades, situação econômica, subsistência. Deixa Deus trabalhar. Ele sabe o que está fazendo. Pois foi Ele que criou esse mundo. Ele sabe muito bem cuidar do mundo. Foi Ele que criou você e eu. Ele sabe muito bem cuidar de nós, como Ele cuida de forma maravilhosa dos lírios e dos pardais. Então, vamos respeitar Deus na sua ação temporal. Seja no nosso tempo cronológico, seja no tempo dele cairológico, o tempo é dele. É dele. E Ele gosta que nós aceitemos tudo isso que eu falei pela fé. E vamos descansar, irmãos. Deus não precisa de uma pandemia para tirar a nossa vida. Como disse o vice-presidente, né? Acho que o vice-presidente não me lembro mais quem era o presidente, acho que era o Lula, não sei. O José. Ele disse, o repórter perguntou assim, o senhor acha que esse câncer pode dar fim à sua vida? E ele olhou para o repórter e disse assim, Deus não precisa de um câncer para tirar a minha vida. Deus é Senhor da minha vida. Ele tira a minha vida do jeito que Ele quiser e quando Ele quiser. Então, meu irmão, esquece esse negócio de pandemia, se cuide. Cuide da vida. Use os protocolos. Clame ao Senhor.
Faça tudo o que Deus lhe permite fazer e as autoridades orientam, mas sem perder a fé. Nunca perca a fé. Como será minha vida depois? Basta o dia seu próprio mal. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Deixa Deus trabalhar. Tenha fé na sua soberania, no seu poder. Tenha fé no controle, no poder criador, no amor, na misericórdia de Deus. Apenas isso. E cuidado para não dar os braços a esses inimigos que nós colocamos aqui. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu tentei não estender aqui muito, mas não tem jeito. Vocês me conhecem, então... mas também é o seguinte, ninguém vai para o cinema, ninguém vai fazer nada, sair daqui vocês vão dormir, né? Então pode muito bem ficar mais um minuto aqui para ouvir o que eu vou falar. Agradecer. Eu gosto de agradecer as pessoas, saber que isso é importante para nós, para a igreja. Olha aqui, o Rony, lá de Volta Redonda, o meu cunhado, minha cunhada, Jonas e Nelma, o presbítero Luiz Otávio, lá da igreja de Alcântara, a Lívia Estrela, filha do Ageu, que está internado, né, do Ageu. A Lívia é sobrinha do Boanés, está nos assistindo. A Ruth Emerick, lá de Barra Mansa. Há quantos anos, Ruth, que nós não nos vemos? Mas Deus vai nos dar a bênção de nos rever, de nos revermos. A Natália Lacerda, a Rita Macedo, né? A prima da família, lá da nossa família, lá de Alegre. A Vanderleia Frazão, Reverendo Gilmário, um abraço, amigo, Deus o abençoe. Um abraço aí na Guelzinha, na Margarete, tá bom? A Elza Amaral, lá em Miguel Calmon, nosso irmão Diácono Mário, né? Lá da igreja de São Francisco, ele e a Cristina. Queridos, nós estamos aguardando com ansiedade a oportunidade do nosso reencontro, que acontecerá sem dúvida nenhuma em breve, para a glória de Deus. Meus queridos, quinta-feira nós daremos continuidade ao estudo sobre a igreja, segunda parte, ok? E quero agora orar e desejar a todos uma boa noite. Temos uma informação. Quando eu termino a live aqui, eu acho que terminou tudo, mas só que existe um tempo ainda de recepção. Então eu tenho impetrado a bênção e o que acontece? Algumas pessoas disseram, eu não ouvi a bênção apostólica. Então, assim que terminarmos com a bênção, eu vou deixar ainda transmitindo alguns segundos, algum tempo, para que todos recebam o final da nossa transmissão, ok? Deixa eu falar, o Fábio, filho do nosso irmão Joteni, está nos Estados Unidos, né? Ele pede que nós oremos pelo filho dele, ok? E aquela prima da Norma, a Rita Macedo, ela também, citei agora, pede que nós oremos por sua mãe que não está bem. E um abraço aí para Camila Veloso, lá de Minas Gerais, que também está conosco. Deus te abençoe, Camila. Dê uma boa noite, ok? Então vamos orar mais uma vez. Oremos, irmãos. Depois impetraremos a bênção. Amantíssimo Deus, Senhor nosso, nesse instante, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer por teu carinho, por tua misericórdia, por teu amor. Amor este, ó Deus, que tem se revelado a cada dia sobre nossas vidas. Pedimos, ó Deus, pela mãe da prima da Norma, que não está bem de saúde. Pedimos que visites essa tua serva, que também visites o filho do nosso irmão Joteni. Pedimos que também estejas, ó Deus, com a Gisele lá na Holanda. Pedimos também, ó Deus, pelo teu servo Gleiber, a Ana, a Laura. Pedimos, ó Deus, pelas filhas, genro e netos do teu servo Erivaldo, que estão lá nos Estados Unidos. Toma conta desta família também, estão numa frente perigosa aí.
Ó Deus amado, rogamos-te que coloques em nosso coração aquelas verdades que só o teu Espírito Santo pode colocar sobre a fé que nós conversamos agora. Que nós sejamos obedientes. Não queiramos, ó Deus, impor a nossa lógica diante do Senhor, pois ela é falha. Nós te rogamos, Senhor, que nos dê confiança plena e irrestrita no teu poder, que nós esperemos com paciência o tempo do Senhor para atuar na nossa vida. Nós cremos, Senhor, neste controle absoluto que tu tens sobre as nossas vidas. E estaremos aguardando com paciência, movida pelo teu Espírito, para receber do Senhor aquilo que tu já determinaste nas vidas de cada um de nós. E agora te rogamos, ó Deus, que nos despeças, para que numa próxima oportunidade possamos estar aqui novamente reunidos. E para tanto, rogamos que sejas tu mesmo a derramar a tua bênção sobre o teu povo nesta hora. Recebei a bênção, irmãos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.